E aí, quando eu fui conversar com os vendedores, eles já falaram, cara, 70% das nossas vendas já acontecem via portais e muitos desses portais já têm IA. Como que a gente faz com que uma empresa pense em relação a bots, a inteligência artificial, as ferramentas, como forma de melhorar realmente a comunicação, pensando que se não for feito corretamente, pode piorar e que isso vai ser um problema. Então, que não adianta só dizer que você tem a ferramenta se o processo todo acabou sendo negativo. O tempo com o cliente está escasso, né? O cliente está muito mais seletivo, né? E o bombardeio de comunicação não faz mais sentido, né? A comunicação ela tem que ser estratégica. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo pilotando mais um podcast Venda Mais. Nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, nosso encontro semanal para conversa de líder, falando sobre todos os desafios que estão acontecendo na área de vendas e como você pode encontrar soluções alternativas. Hoje, especificamente em ferramentas, temos um convidado muito especial que vai falar muito sobre tecnologia. Vai ser muito legal bater esse papo. Antes da gente começar, lembre de curtir, de comentar, de compartilhar. Lembre que a gente é o maior hub de soluções para a área comercial da América Latina. Então, temos um leque amplo de ferramentas, opções, frameworks, treinamentos, a própria consultoria. Podemos te ajudar em qualquer desafio da área comercial. Então, se você quer que a gente trabalhe com você para melhorar, né, o nível da tua equipe comercial, melhorar e revisar processos, entre em contato, por favor. Vai ser um prazer e uma honra, né, te ajudar a superar esses desafios. Muito bem. Antes da gente começar, Marcelo, algum recado pessoal, falar de tecnologia? Tecnologia o tempo inteiro, em todos os momentos, né? Isso tem tomado conta e cada vez mais a gente surpreende com esse processo, né? Essa semana eu estava abrindo um programa de treinamentos nosso da Venda Mais e aí, quando eu fui conversar com os vendedores, eles já falaram, cara, 70% das nossas vendas já acontecem via portais e muitos desses portais já têm IA. E aí o nosso debate foi como transpor a IA para você conseguir ter resultados comerciais, né? E a gente viu que a IA, na verdade, ela fazia o papel do comprador. Na verdade, a IA é o comprador e o processo todo continua acontecendo por trás do comprador, como acontecia antes, né? A diferença é que agora você chega, a hora que o processo emerge, ele emerge na mão de uma IA e antes era na mão do comprador. Os dois têm o mesmo objetivo, pagar mais barato. A diferença é que ela é mais eficiente nesse processo. Mas ela é tão insensível quanto o comprador era insensível também, né? Então, a gente fica nessa reflexão. Mais tecnologia tomando conta do mercado e todos os líderes que nos ouvem têm que estar muito atentos a esse processo. A gente tem falado isso sistematicamente aqui no podcast, em todos os outros lugares que a gente fala na Venda Mais, que é muito importante você estar atento a isso, buscando novas ferramentas e o objetivo desse papo aqui é mostrar mais soluções e mais ferramentas para você conseguir ter mais resultado usando a tecnologia. É mais um alerta, porque se para pensar, né, se nossos clientes estão usando tecnologia, os compradores estão usando tecnologia, a gente, com certeza absoluta, não pode ficar para trás nessa curva aí. E pelo contrário, né, deveria estar liderando e deveria estar à frente. Muito bem, eu vou trazer aqui, então, Rafael Gouveia. Rafael, eu tenho um filho chamado Rafael e é Rafa o dia inteiro. Então, se eu soltar um Rafa aqui, né, permita-me, desculpe a intimidade, mas né, vamos de Rafael Gouveia. Senhor Gouveia, então, é fundador da Nepo. Rafael, conta pra gente um pouquinho o que faz a Nepo e depois vamos para a sequência de perguntas, mas eu queria que as pessoas te conhecessem um pouquinho melhor, conhecessem o que a tua empresa faz e aí a gente começa o bate-papo. Legal. Primeiramente, prazer estar aqui com você, Raul, com você, Marcelo. Obrigado pelo convite. E né, eu sou fundador, CEO hoje da Nepo, né, uma empresa que hoje faz parte do Grupo Sankyo. Nossa empresa tem 15 anos, né, então rapidamente ela nasceu desenvolvendo soluções personalizadas e consultoria nesse mercado de atendimento, de CRM. E tivemos a oportunidade de desenvolver o nosso produto ali no final de 2016, início de 2017. Né? E é um produto que ajuda nesse processo de comunicação digital, de atendimento, de vendas, né? Que é o que mais está acontecendo. A gente tem buscado cada vez mais olhar para esse mercado e entende esse desafio que a tecnologia nos traz, né? De poder ajudar as empresas. E nesse propósito da Nepo está em transformar os resultados das empresas e a experiência das pessoas por meio dessa comunicação inteligente. E quando a gente usa essa palavra inteligente, né, ela
ela abre um leque de oportunidades para usar a tecnologia para ajudar as pessoas. E quando a gente fala ajudar as pessoas, a gente está falando tanto o cliente como também os colaboradores, né? As pessoas que ali trabalham para poder entregar essa tecnologia. Falando de comunicação inteligente, já quero emendar a primeira pergunta, porque eu estou vendo muita comunicação burra, né? O pessoal, a gente, né, tinha falado que a primeira pergunta seria sobre isso, de que muitas empresas estão colocando a tecnologia, algumas parece que estão colocando só para dizer que colocarem, para parecer que estão fazendo bonito, e olhe que moderno que nós somos, mas de verdade não está ligado com nada um pouquinho mais consistente. Segundo, outras estão usando para economizar tempo e energia, mas é da equipe de vendas, não é dos clientes, ou, né, ou da própria empresa. Quer dizer, estão tentando tornar mais eficiente um processo que acaba desumanizando, acaba a longo prazo sendo ineficiente, porque ele é eficiente talvez a curto prazo, mas a longo prazo ele é péssimo, certo? Abre para mim, inclusive, um debate interessante de se não é um posicionamento estratégico que as pessoas vão ter de dizer, eu tenho um atendimento humanizado, sabe? Tipo assim, eu falo como você vai falar como um ser humano, vai ter isso. Você já vê em banco isso acontecendo, serviços financeiros. Mas então a minha primeira pergunta para você é, com toda essa nova onda, que a tecnologia na verdade sempre teve, né? Que nem o Marcelo falou, sempre tem, sempre vai ter, sim, mas agora parece que, né, vem uma onda que é reforçada, quase que só se fala sobre isso. Como que a gente faz com que uma empresa pense em relação a bots, a inteligência artificial, as ferramentas, como forma de melhorar realmente a comunicação, pensando que se não for feito corretamente, pode piorar e que isso vai ser um problema. Então, que não adianta só dizer que você tem a ferramenta se o processo todo acabou sendo negativo. Fala um pouquinho sobre isso, porque se você está 15 anos no mercado, você deve ter visto um monte de coisas boas e também não tão boas. Então, compartilha um pouco essa experiência com a gente. Legal. Eu trago aqui até uma historinha rápida, né, da evolução, né, da comunicação. A gente sabe o quanto que a comunicação sempre foi fator de sobrevivência, né? E aí, nos dias de hoje, não está diferente, né, para as empresas e para os negócios. E quando a gente fala dessa comunicação burra, comunicação inteligente, às vezes os negócios, né, quando a gente vai transformar, né, usar a tecnologia a esse favor de realmente melhorar a experiência do cliente, a gente esquece de colocar o cliente no centro. A gente fala tanto disso, mas na prática, né, a gente precisa olhar primeiro para dentro da empresa, a cultura, né, os processos da empresa, e existe uma evolução. Vou dar um exemplo prático aqui. A área de vendas, nós temos aí uma característica muito forte de vendedores que usam um canal muito comum que é o WhatsApp. E isso passou a ter uma frequência e um volume de informações muito grande. E aí, essas informações, a empresa não tem conhecimento, porque fica no celular. Mesmo que o celular seja corporativo, a empresa ela não tem conhecimento do comportamento do seu cliente ali com o vendedor. E quando você, às vezes, passa a usar uma tecnologia para poder internalizar isso, para centralizar a comunicação, que isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Faz de forma errada. Em que sentido que eu estou dizendo? Você passa a jogar isso, só que você coloca aquelas árvores de atendimento e você acaba piorando a experiência do cliente. Você pensou, como você disse muito bem, Raul, você pensou na experiência da empresa. É aquela história de que se você quiser, fale 1, se você não sei o que, aperte 2, é isso que você está falando? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, quando o cliente ia falar com o vendedor, ele não tinha essa dificuldade, ele mandava um olá, o vendedor já respondia. Então, quando você passa a digitalizar, a fazer a transformação digital no contexto da comunicação, você tem que tomar cuidado com a experiência do cliente em primeiro lugar. E se for necessário, você tem que mexer nos processos da empresa, você tem que quebrar o paradigma com as pessoas que estão ali, porque elas já estão acostumadas a fazer de um jeito, né? Eu acho que isso é primordial, né? Antecessor a você aplicar uma tecnologia, porque a tecnologia ela é o meio, né? A inteligência artificial, que vem muito forte para complementar, para dar mais humanização nesse processo, ela é apenas o meio de tudo isso que a gente entrega. E para a gente entregar essa comunicação inteligente, precisa ter uma experiência integrada, né? E a experiência integrada é o quê? Você comunicar com os sistemas de negócio, com os sistemas de gestão, onde está todo o histórico do cliente, o comportamento dele, como que você entende, como que você vai falar com ele, o melhor horário, o melhor canal. Às vezes o WhatsApp é o mais comum, mas você tem outros canais que em determinado momento você vai ter uma efetividade, né? Então acho que essa oportunidade ela está no mercado, parece simples e óbvio, mas quando você vai praticar isso, existem várias barreiras, vários paradigmas a serem quebrados. Eu gostei dessa ideia de que a tecnologia é um meio, então o cliente que está no centro e a tecnologia se adapta porque nós queremos, de novo, fica claro, temos uma missão, né? Marcelo.
Eu achei super bacana isso que o Rafael falou, porque eu vejo que muitas empresas chamam alguém para implantar qualquer processo de tecnologia e elas meio que chegam e falam assim, implanta aí, né? Implanta aí como se a inteligência viesse junto com a tecnologia, né? Porque parece que essa história da inteligência artificial, parece que você terceiriza a inteligência para a inteligência artificial. E eu acho que essa conexão do que é feito, de como é feito, de como a empresa acredita de verdade, ela é muito importante. Eu vejo que a maioria das empresas hoje, como não tem muito tato nessa transição para a inteligência artificial, para a tecnologia, ela acaba delegando esse processo de como eu comunico com o meu cliente, como eu faço essa gestão, né? O tempo todo isso está acontecendo em várias maneiras, né? Na gestão de leads, por exemplo, de atração de clientes, o tempo inteiro recebendo em todos os canais, WhatsApp, LinkedIn. LinkedIn para mim é uma coisa insuportável, mensagens super robotizadas de empresas querendo falar comigo. Cara, eu deleto sem antes ler, porque claramente ali não tem uma empresa querendo falar comigo, não tem uma lógica querendo falar comigo, tem um robô ali disparando milhões de mensagens. E chega um momento que milhões de empresas disparando milhões de mensagens satura o consumidor. Então tem que pensar nesse processo dessa transição humanizada para IA, para tecnologia, porque senão o cliente percebe que o que está acontecendo, e está muito óbvio hoje em dia, não sei que o cara esteja na Lua, ele está o tempo todo sendo bombardeado por esse tipo de apelo em todos os momentos, e na maioria das vezes deselegantes em alguns casos, em outros casos absolutamente ineficientes, né? Porque ou não conecta no sistema, ou de verdade não traz lá a informação que você precisa, e aí você fica rodando em círculos nesse processo. Então implantar esse processo não é só, traz lá uma ferramenta, traz lá uma empresa e coloca aqui para implantar, é o que você quer que aconteça com o seu cliente, o que você acredita de verdade, o que isso ajuda seu posicionamento ou atrapalha. E eu vejo que muitas vezes as empresas estão delegando essa função que para mim é da empresa, não é do terceiro, não é da IA, é da empresa definir esse modelo. Perfeito, viu, Marcelo? E eu só complemento aqui que a gente vê, né, bastante as empresas aí experimentando ferramentas, né, principalmente de omnichannel, de multicanais, né, para poder ajudar nesse processo, mas esquecem do cliente no centro, né? Então elas não conseguem realmente, e aí entendem que trocar de ferramenta vai resolver, né? Eu sempre faço a provocação para o nosso time, né? E quando eu tenho a oportunidade de estar diretamente com os clientes, de perguntar, mas o que realmente você quer resolver? Que experiência que você quer entregar? Porque cada vez mais, você trouxe muito bem, o tempo com o cliente ele tá escasso, né? O cliente está muito mais seletivo, né? E o bombardeio de comunicação não faz mais sentido, né? A comunicação ela tem que ser estratégica, né? Você tem que ter a oportunidade de trazer o cliente para o seu canal, independente do canal, e a partir daí você tem que ter ferramentas, tecnologias e processos para poder já mapear o comportamento desse cliente para você conseguir falar com ele de forma efetiva. Porque se você bombardear ele ou você tiver uma estratégia errada, a chance de você quebrar a experiência que talvez que você foi muito bacana no primeiro contato, você vai levar ele para para o concorrente, e você realmente vai estar gastando mais, né, para poder às vezes atrair, né, a questão do lead. A gente tem, depois eu posso contar um pouquinho a experiência que a gente tem dessa nutrição de leads usando IA. Então, assim, são muitas oportunidades, mas a gente precisa ter o passo a passo, né, o básico bem feito, né, que todo mundo fala e que realmente faz a diferença. Rafael, eu estava pensando aqui nessa questão que, né, porque falaram, né, a gente vai falar com certeza absoluta de nutrição por IA, porque o nosso público com certeza, né, mas eu estava pensando no Marcelo né, e no bombardeio do LinkedIn, e uma das coisas que eu tenho visto é que muito fornecedor, está fácil hoje ser fornecedor, entre aspas, né, então, como em toda a área, eu acho que, do tipo, alguém que diga, não, eu ajudo você a implantar bot na tua empresa. Assim, do tipo, qualquer estudante de faculdade hoje, eu acho que consegue falar que faz isso, né? E é tudo meio virtual, então não tem uma... E aí fica meio difícil de escolher parceiro confiável para trabalhar, né? A gente sente isso na nossa área também, de treinamento de consultoria, que, né, tipo, qualquer um fala que faz treinamento. E depois tem muito cliente que a gente chama de bumerangue, que volta dizendo, olha, eu sei que vocês são mais caros, mas realmente vocês entregaram o que era para fazer e o outro era mais barato, não entregou não, então, tipo, acabou sendo mais caro lá do que aqui, né? E aí eu tava pensando, né, nessa transição de alguém que tá procurando ajuda, mas tava também pensando, porque, de verdade, acho que essa é uma conversa também um pouco mais aprofundada para ter, de que a gente não consegue mais sozinho acompanhar todas as mudanças que estão acontecendo no mercado. A gente que é da área de vendas, por exemplo, tipo, pô, eu não consigo acompanhar e eu quase que só faço isso o dia inteiro. Imagina alguém que, né, tá ainda
tendo que colocar, mas empilhar mais uma série de outras obrigações. Então, é difícil de monitorar isso. Eu preciso de um parceiro. Ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de que algumas empresas acham que o processo é assim, do tipo, implantei o CRM, pronto. Sabe, tipo, acabou. Assim, tipo, a pessoa não vê uma coisa que... essa coisa da transição digital para mim. Meu, transição digital é permanente, não termina nunca. Então, essa história de que, eu terminei, implantei, coloquei a ferramenta, posso ficar tranquilo agora, tipo, 5 anos sem fazer nada. Quer dizer, não, meu amigo, não é isso. E às vezes eu acho que as pessoas sentem, não, é para vender mais ferramenta, é para vender, mas não é, que tem tanta novidade, coisas acontecendo. Então, o que você fala em relação a isso? Para quem está de fora, olhando o Rafael, que é especialista, só trabalha com isso e está pensando, dizendo, cara, estou vendo essa confusão, estou vendo todas essas ferramentas, tipo, o que eu faço? Né? Do tipo, porque é permanente, quanto tempo precisa, né? Vou sozinho, não vou, tento inventar, contrato 2 estagiários aqui, tento que, né? Um primo meu que mexe com computador e vai resolver, né? Aquelas coisas assim que a gente, né? Então, do tipo, fala um pouquinho sobre isso, porque é teu dia a dia, mas é o do nosso público também, né? Do outro lado. Perfeito. Muito bom. Eu trago aqui que um ponto importante, né, falando de ferramenta de comunicação, de chatbots, né, realmente virou commodity você fazer gestão de atendimento. E o que faz a diferença? Né? A gente percebe que as empresas, às vezes, realmente não sabem ainda o problema que elas querem resolver. Às vezes, muitas olham a tendência de mercado e vão contratando ferramentas e ficam nesse conceito bumerangue aí de não, realmente ali tem uma diferença. Nós, da Nepo, né, eu como fundador e muito tempo nesse mercado, a gente realmente se posiciona como uma ferramenta, o Nepo Omnichannel é uma ferramenta robusta, né, e completa, all-in-one, que é tudo em um só lugar. Então esse é um conceito, e aí é muito importante, né, a gente entender cada empresa na sua maturidade, né, digital, né, dentro desse processo de transformação, que ele é constante, você colocou muito bem, não vai acabar, ele vai só evoluir. E aí a empresa precisa, né, as pessoas que estão à frente precisam ter essa maturidade, né, dessa evolução, entender que tipo de ferramenta que ela vai querer contar naquele momento que ela está e principalmente na evolução do seu negócio, porque a gente percebe que às vezes toma-se uma decisão por algo mais simples e aí ela vai ter ela gasta energia, ela tem uma dor de ter que fazer a troca ou da ferramenta não ter a capacidade de integração, né, porque hoje, como eu falei, a comunicação sem uma experiência integrada, ela apenas armazena. Né? Essa fase já passou, né, do mercado. Realmente, hoje, para você entregar valor, né, no atendimento, até na venda, você precisa ter uma solução integrada, né, com as soluções de negócio. Então, eu percebo que isso ainda está acontecendo, né, e nós nos posicionamos como especialistas, né, até pela nossa vivência. Né? Pausa, pergunta rápida aqui. Então, por exemplo, porque muita gente diz, então eu vou começar implantando um bot, certo? E do tipo, parece que pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Pelo que eu estou entendendo da tua resposta, isso não seria suficiente, porque se o bot não tiver de verdade pensado e integrado a algo, certo? Ele vai ficar lá sozinho, isolado, e eu posso até ter o bot, mas como ele não comunica, ele não fala, ele não, eu não, de verdade não estou aproveitando a oportunidade, não tô, é por aí que você está defendendo? É por aí, é isso mesmo, Raul. E assim, você pode até começar com um bot inicial de direcionamento para as áreas, para você ter a visão geral, que é o primeiro passo que a gente dá. Mas isso é muito rápido. Isso em torno de 1 a 3 meses no máximo. Você tem já a percepção, você começa a conhecer a característica e comportamento do seu cliente, o que ele mais pede, o que ele mais acessa, e aí você já tem que ir tomando decisão, que é a evolução contínua, né, dessa experiência integrada, que aí você começa a conectar, peraí, se tem muita gente pedindo boleto, por que eu vou transferir para um humano para entregar um boleto? Se tem muita gente querendo o status do pedido na venda, por que eu tenho que mandar para uma área humana para poder fazer isso? Eu já posso dar essa experiência ou até mesmo avisar ele preventivamente, isso já acontece. Eu estou dando alguns exemplos bem básicos, mas ainda temos empresas que estão buscando e precisam disso para trazer eficiência operacional para o seu negócio e continuar investindo. Porque a gente mostra que investir em ferramenta de comunicação inteligente é um investimento. É claro que você tem o ponto de partida de investir ali, de colocar na frente o dinheiro, mas esse valor se paga. Né? A gente percebe o quanto os negócios têm um volume de mensagens. Né? Vamos imaginar aqui o quanto as empresas perdem por não atender fora do horário. Cada vez mais os negócios, os empreendedores, eles estão usando os horários alternativos para poder olhar para o seu negócio, porque no horário comercial ele tem que atender o seu cliente, focar no cliente. E como que as empresas estão, né, atuando
nesse horário alternativo. O custo aumenta muito você contar com atendimento humano, né, com especialistas. Então, o chatbot ele é uma ótima alternativa. E eu gostei muito dessa ideia de que ele pode ser um laboratório, que eu deixo ele rodando para entender melhor o que está acontecendo, e aí eu tenho uma validação antes de começar a aprofundar, dizer o pessoal está pedindo boleto, o pessoal está pedindo informação, o pessoal quer alguma coisa, do tipo, isso aqui é próspero, não é cliente, então deveria estar indo para um outro lado, né? Legal. Marcelo, comentários? Não, eu gosto desse conceito, assim, né? Você vê que a gente está falando muito de ferramenta, mas também do conceito, né? De porquê, e aí, em algum momento, foi falado aqui, o Rafael falou, nós queremos expandir o nosso horário de atendimento e, para isso, nós vamos usar a tecnologia. Você vê que quando você tem um porquê, né? Pelo menos o porquê inicial, pode parecer simplista isso, né? Mas quando você tem um porquê, você já começa a falar, opa, peraí um pouquinho, vamos cobrir essa lacuna aqui do momento que eu não tenho atendimento e vamos ver o quanto isso vai gerar de negócios. Esse pensar de qual é o motivo, né, e não ser bota lá e vê o que acontece, é super importante, porque se você melhora essa extensão de horário de atendimento, né, volto a dizer, parece super simplista, você cumpriu uma missão, você trouxe um resultado e com esse resultado você investe mais em tecnologia e vai aprimorando o processo, né? Ou como o Raul falou, vai fazendo desse horário extra um laboratório. Você pode falar, pô, meu cliente vai ficar insatisfeito, de repente não vai ser como ele esperaria. Ele ia bater com a cara na porta da sua empresa. Então ele já ia ficar super insatisfeito. Então, assim, vale a pena você fazer teste. Então eu gosto muito desse porquê estamos fazendo isso, né? Qual é o primeiro objetivo? Porque às vezes as empresas começam com 500 objetivos ao mesmo tempo e não vão para lugar nenhum, né? Então, quando você tem um porquê, você fala, legal, eu não atendia, estou atendendo, nota de 0 a 10, 5 no começo, depois com o laboratório, vai melhorando, e depois, de repente, eu passo para o dia também. Então, quando você tem um porquê, fica tudo muito mais fácil, todo mundo remar junto e chegar no objetivo, né? Porque você tem que ter seu time olhando para isso e não como algo que você, top-down, bota lá para funcionar, né? Então, quando você tem essas razões, fica muito mais humano o processo de implantação do robô, da inteligência, ou seja, qualquer outra tecnologia, né? E aqui você tem, né, primeiro algumas coisas aqui, porque eu acho que mapear melhor o processo é super inteligente. Guardar mais informações e tê-las organizadas, categorizadas e fáceis de alcançar, super inteligente. E uma das coisas que a gente sempre fala é quando vai tentar melhorar a eficiência da equipe, a própria equipe está dizendo, mas eu tenho muitas tarefas que são burocráticas e que não agregam valor de verdade, né? E eu gosto muito disso, porque você não está substituindo o vendedor, você está empoderando ele, na verdade, e muitas vezes empodera ele dizendo, essas tarefas aqui não agregam valor, você não deveria estar fazendo, na verdade, vai te ajudar muito se eu assumir essas tarefas e você vai ter mais tempo para fazer outras, né? Do tipo que realmente agregam valor. Isso eu acho super poderoso. Antes da gente ir para a nutrição de leads, Rafael, eu tinha uma pergunta em relação aos limites dessa tecnologia. Quando que ela impacta? Quando que você vê que estão pedindo demais dela e está dizendo, você está querendo uma coisa mágica, que isso aqui não existe, ou existem formas melhores de lidar com ela, ou ainda temos limitações, seja por custos, seja porque a tecnologia ainda não evoluiu o suficiente, mas você vai dizer, mas gente, calma, talvez evolua, sabe? Tipo, mas às vezes eu vejo assim uma demanda que acha que a tecnologia já está no topo e já ela, né? Que nem quando o pessoal ficava surpreso quando o ChatGPT alucinava e inventava histórias. Você quer o quê? Está baseado em seres humanos também alucinam, né? A base é a mesma, né? Então, tipo, fala um pouquinho sobre, então, os limites que você tem sentido e como eles vêm crescendo. Por exemplo, você pode me dizer, Raul, só para você ter ideia, 1 ou 2 anos atrás, a gente não conseguia fazer isso. Hoje a gente já consegue. A gente estava olhando que daqui a 2 anos talvez a gente consiga fazer outras coisas. Coisas assim para as pessoas entenderem nessa transição toda, onde que a gente está. Legal. Trazendo um pouquinho, né, da nossa história, a gente, ali em 2017, a gente implementou uma IA própria, né? O nome NEP é Open ao contrário, então a gente prioriza o uso do Open Source. Então, a gente acreditou, né, a IA aplicada aos negócios ali logo lá no início, né, quando a gente começou com o nosso produto, e a gente tinha um esforço muito grande para poder entregar, para trabalhar as intenções dos clientes, né, quando eles entravam em contato. Então, a gente trabalhou com o mercado financeiro, né, venda de crédito consignado, que era um mercado bem específico, né, a questão ali da idade do público, né, e a gente teve resultados, só que o esforço foi muito grande. Então, olhando desses últimos, principalmente aí depois que, né, a IA generativa, o ChatGPT veio, né, isso acabou passando como um rolo compressor, né, em cima da IA tradicional. Né, que a gente via ali, o Watson da IBM, a gente com uma IA própria. E a gente evoluiu.
né? E hoje está muito rápido. O ChatGPT veio, já eram outras, tem o Llama 3, que é um open source também aí para poder concorrer, né, e poderoso também, de acordo com o que você vai aplicar, ele é suficiente. E aí o ponto, pessoal, é que o custo disso, né, dependendo do mercado, o segmento, né, as empresas elas têm uma margem um pouco mais apertada. Então a gente, como uma empresa especialista e muito voltado, porque a gente trabalhou muito com consultoria, a gente entra nesse detalhe quando o cliente está desenhando o processo dele, e a gente junto com ele está, né, entendendo, a gente vai no nível de ver o ROI que ele vai ter para o negócio dele. Porque em alguns momentos, a gente fala, eu acho que aqui você tem que só até esse ponto, né? Você não pode avançar aqui com o ChatGPT na versão, a última versão, porque a cobrança dela talvez vai inviabilizar, né? Então vamos ver se a gente consegue resolver a dor do seu cliente com essa versão mais simples. Então a gente entra nesse detalhe porque isso é importante e não frustra o cliente, né? A empresa que está contratando o serviço e quer entregar valor. Então a gente tenta realmente entrar no detalhe da dor e como a gente pode resolver ela, porque a alternativa de tecnologia ela existe, mas em alguns momentos está tão novo, né? E a gente falar de venda, a venda no WhatsApp, por exemplo, é algo que está acontecendo já, mas em alguns casos a gente vê que ainda tem algumas barreiras, né? Dependendo a quantidade o portfólio, o catálogo de produtos da empresa, né? Você não vai dar uma boa experiência. Aí a gente vai trabalhar o quê? Como o Marcelo diz, né? O porquê que você quer isso? Em que ponto você quer resolver? Opa, eu quero atender só os clientes que estiverem fora do horário para adicionar um item a mais. A gente tem conversado muito com os clientes e a gente entra no detalhe e isso é muito rico. Então, um cliente trouxe, falou assim, não, ele me faz um pedido de 200 itens, mas sempre ele esquece um ou outro e é fora do horário. E eu não consigo atender e a logística quebra a minha logística. E aí, com o pedido rápido ali no WhatsApp, a qualquer momento, de qualquer lugar, ele consegue adicionar aqueles poucos itens e encaixa. Ou seja, a gente está trabalhando os pontos específicos e entendendo essa evolução, né? Porque em alguns canais existe uma questão de usabilidade, né, ali do cliente, né, dependendo do volume de produtos, que pode quebrar essa experiência e talvez ele não entender e julgar a marca, julgar o negócio, né? Então, esse cuidado a gente está tendo junto com os nossos clientes para poder avançar no uso da tecnologia. Perfeito. Então, você acha que uma das grandes limitações, por exemplo, é custo de implantação para algumas empresas por causa da margem ou do volume de faturamento que elas têm? Sim. Sim, dependendo do que ela for usar de tecnologia, isso pode afetar. Ok. Algum outro fator que você consideraria importante? Eu acho que aí já está muito ligado à cultura da empresa, que aos processos, ela tem que. A gente tem visto muito que para você usar bem a IA, você precisa de dados estruturados. Então, isso está evoluindo os negócios, a gente está olhando para isso também, de tentar levar isso o máximo já estruturado para o cliente, para gastar menos energia, mas ainda assim a gente precisa, principalmente na IA aplicada a bases privadas, né? Porque a gente sabe que o ChatGPT tem essa questão da alucinação, do viés, então dependendo o que ele quer resolver, vale o investimento você trabalhar com bases privadas, bases de conhecimento privado. Aí requer um investimento um pouco maior. Mas isso é uma questão de tempo, né? De você ir aplicando a tecnologia e refinando e aprimorando para poder produtizar, né? Eu acho que nada mais importante do que o tempo que vai nos dando capacidade, né, e conhecimento para a gente entender e padronizar isso para alguns mercados, né? Então, isso é uma questão de evolução. Uma coisa que eu estou sentindo que você tem falado com frequência é essa questão de ir melhorando, de aprimorando, de que não é uma ferramenta pronta, de que o tempo inteiro a gente vai estar ajustando, isso é legal. Marcelo, comentários em relação a tudo isso? E às vezes a própria implantação é super importante, né? Porque eu vejo isso, a gente tem um produto na Venda Mais que chama de diagnóstico, né? A gente implanta um diagnóstico comercial da empresa, super completo. E muitas vezes chega na empresa, pô, empresa super estruturada, super bacana. Quando você pede lá na terceira linha de dados e informações, você já vê que eles não estão organizados lá dentro da empresa. E aí a gente termina o diagnóstico e muitas vezes o gestor vem falar com a gente e fala, cara, o que vocês trouxeram no diagnóstico é demais, mas só de organizar os meus dados já foi sensacional, né? Então eu vejo que quando você vai implantar qualquer ferramenta de tecnologia, né, inclusive ferramenta de IA, de qualquer que seja, você vai organizar os seus dados. E às vezes a empresa trava nisso, porque às vezes tem que ficar ligando, pedindo, exigindo, cobrando, mudando de pessoa, de interface lá dentro da empresa.
empresa, porque não é fácil, né? Você organizar os seus dados, um joga para o outro joga para um. Mas quando termina esse processo, você fala, nossa, foi bom. Então, eu sempre falo que a tecnologia, ela educa também a empresa de alguma forma, né? A tecnologia, a empresa às vezes quer fazer do jeito dela e para fazer do jeito dela mais a tecnologia, ela precisa aportar alguns processos de, às vezes é assim, às vezes não, às vezes não, é ou não é, né? Vamos começar a definir esses pontos, né, de dúvida que a gente tem na organização. E só isso já vale a pena. Só isso já faz com que o aprendizado da implantação seja super relevante, né? Então não tenha preguiça, né? Você que é que nos ouve aqui, não tenha preguiça de muitas vezes, cara, vai ter que passar dados e a gente não está tão organizado assim, porque essa organização às vezes já vale o show. Sabe, Marcelo, que eu estava lembrando do episódio que a gente fez com o Ayrton sobre política comercial. Eu estava pensando aqui que, na verdade, a tecnologia vem para reforçar, né, a implantação e a sistematização da política comercial. E se a empresa não tem política comercial, não é um sistema novo que vai salvar magicamente ou criar novo, né? Pelo contrário, eu acho vai ficar mais rápido a transferência da bagunça. Exatamente. Rafael, comentários em relação a isso? Não, acho que é só reforço mesmo, né? Quando você passa por algumas situações onde você não está organizado, né? Você vai acabar potencializando talvez o problema, né? Você vai automatizar a dor, né, que você tem. Então, realmente, essa revisão, né, essa estruturação, ela é extremamente importante. E, em alguns casos, a gente até realmente toca na ferida, né? Acho que aqui que a gente fala muito, né, com o cliente e, às vezes, tem aquele momento ali de impacto, né, mas lá na frente a gente vê que vale a pena. Tá? E como você disse, né? Tudo é uma questão de evolução. E aí a tecnologia, né, as plataformas precisam ter essa flexibilidade, né, de adaptar, de mudar de forma rápida, né, porque hoje está tudo muito acontecendo muito rápido. Vamos falar então de gestão de leads e essa parte de inteligência artificial que você estava comentando, que tem experiência, que quer falar sobre isso. Com certeza absoluta é um assunto que vai chamar muita atenção do nosso público, porque o tempo inteiro toda vez que a gente faz pesquisa e pergunta principais desafios da área comercial, prospecção de novos clientes aparece ali mais de cara e a equipe dizendo, mas eu não consigo prospectar porque eu já estou com muita coisa para fazer, eu já tenho minha carteira, já tenho que atender, já estão me pedindo tarefas burocráticas que não agregam, como a gente estava conversando, quer dizer, tipo uma lista de coisas, não sei, né? E aí então você diz, então tá bom, vou automatizar o processo de prospecção, né? E aí, né, para o bem e para o mal, e a gente já falou sobre isso, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, compartilhasse tua experiência, principalmente melhores práticas. Se alguém está pensando em fazer isso, primeiro, não faça essas bobagens aqui, por favor, porque tipo não funciona, é perda de tempo, é perda de energia, é ruim para tua empresa, para a imagem dela, etc. E também, ok, já que isso aqui não deveria estar sendo feito, o que deveria estar sendo feito? O que a gente deveria estar fazendo? Conta um pouquinho para a gente, então, da tua experiência em relação a isso agora, nutrição de leads. Legal. O que eu acho que não pode ser feito é de forma manual, né? Se você quer buscar leads, né, e a primeira coisa, né, o posicionamento da sua empresa, clareza e alinhamento, para você, né, poder realmente ter autoridade e atrair leads, e aí leads qualificados. E aí esse processo de qualificação, porque se você tem volume e você não tem tecnologia, não tem processos bem definidos, você vai só estar aumentando a dor no decorrer das áreas, né? Você vai empurrar leads ali não qualificados para a área de vendas e o pessoal vai gastar mais energia e realmente não vai fluir, né, o processo. O que a gente tem feito, que é muito importante, é realmente usar a tecnologia e as ferramentas, porque é um conjunto, né? A gente tem todo o processo de atração. E quando esse processo de atração, de captação do lead, ele passa a entrar nos canais de comunicação, como o WhatsApp ou um chat no site, né, a gente consegue colocar a IA de forma inteligente ali para poder realmente qualificar o lead, né, nutrir e qualificar. O qualificar ele é até mais importante porque você não precisa direcionar. Vou trazer aqui o cenário do mercado imobiliário, que a gente já está atuando e tem resultados bacanas aí, relevantes. Né? Você não imagina um corretor de imóveis, né? Ele quer lidar com aquele cliente que está próximo ali de tomar uma decisão.
E se uma pessoa, né, um casal que vai casar daqui 10 meses, entra em contato e está procurando saber de um determinado apartamento numa região, ele vai, e quando ele fala isso para o corretor talvez até, né, perde um pouquinho o ritmo ali, porque ele quer falar com aquele cliente que está mais próximo. Então, aquilo ali pode distorcer a imagem daquela imobiliária, né, daquela empresa que está oferecendo ali o serviço. Então, essa qualificação, hoje é muito fácil você fazer com o ChatGPT, por exemplo, né, trabalhando numa base privada, e isso a gente está fazendo. A gente criou uma estrutura para fazer um sincronismo de dados. Imagina imóveis que muda a todo momento, né? Todo dia você tem imóveis novos para alugar, imóveis novos para vender ou foram vendidos. Então, a gente tem e a gente vai trabalhando essa nutrição para poder oferecer realmente os imóveis aderentes, né? E aí a própria IA, já com o seu algoritmo já treinado, ele vai direto ao ponto ou de acordo com a resposta do cliente. Então, se eu quero um imóvel para investir terreno até 800 mil na região sul da cidade A, ele já traz as fotos e aí pergunta se você deseja algo, se está te satisfazendo. E se você falar que sim, quer ver o imóvel, aí sim que ele transborda para o corretor, porque aí a gente precisa fazer aquele fechamento ali da visita junto, que aí é o papel do corretor, né? Ou seja, você está otimizando o tempo do corretor, melhorando a experiência do cliente, que às vezes ele está no momento ali de especulação, de curiosidade, né, daquilo. Então, é um exemplo muito prático que tem dado muito certo, né? Para outros mercados, eu entendo que podem ter outros desafios, e a gente está passando por alguns, né, na venda digital aí do mercado de indústria, onde, como eu comentei, né, existem um catálogo muito grande e a gente está entendendo aonde que estão as dores para a gente ir tratando. Eu acho que você vê, está todo mundo aprendendo, né? Eu acho que esse é um outro ponto, né? Você tem que aceitar que você vai contratar uma empresa que também está aprendendo dentro do processo, né? E, enfim, é um jogo que os dois lados têm que fazer junto, né? Porque se você também contrata uma ferramenta e fala, eu estou repetindo, né? Se você contrata uma ferramenta e fala, vai lá e faz, cara, não vai fazer bem feito. Ou porque ele também está aprendendo dentro do seu segmento, ou porque você tem que fazer junto, né? Então não é um negócio, quem vai cuidar desse projeto, é uma gestão de projetos de verdade, né? Não é uma terceirização de processo. Rafa, para a gente ir encaminhando aqui para o final, primeiro, super obrigado pela conversa, super interessante. Tenho certeza absoluta que quem está nos acompanhando vai dar uma visitada no teu site, porque claramente tem muita coisa para melhorar. Nós mesmos, né, Marcelo, a gente poderia se aproximar um pouquinho mais, porque tem muitos clientes aqui que acho que tem, né, essa história de definir reason why, processos comerciais, e aí trazer ferramenta, e aí fazer com que a equipe de vendas aproveite ao máximo a ferramenta, porque só implantar não adianta, certo? Tipo, muita coisa aqui próximas. Rafael, eu tenho uma pergunta que sempre abre espaço para polêmica, e que imagine que a gente está agora no final do dia, happy hour, trabalhamos o dia inteiro, estamos cansados, certo? Então a gente já não está mais o Rafa e o Raul e o Caetano do trabalho, estamos lá no bar, no boteco, tomando uma cerveja, tá? E aí eu te pergunto, Rafa, tua visão em relação ao futuro é positiva, né? Qual que é a tua visão em relação a isso? Tipo, você está assustado com o que está acontecendo, ou se acontecer, ou, tipo, tua visão em relação a isso é de que o ser humano vai se beneficiar, está criando um potencial inimigo, porque a questão aqui não é só se substitui o vendedor. Eu acho que não, empodera, etc. Mas em algum momento a gente começa a dizer, se esse bicho continuar evoluindo desse jeito, a gente tem aqui uma situação que a humanidade nunca passou antes. Tá? Então, como especialista na área, qual que é a tua versão, a tua opinião sobre isso? O que você está vendo aí? Ótima pergunta, Raul. Assim, você acaba tendo uma análise de duas perspectivas, né? Você tem um lado profissional, né? Que como especialista e a gente sempre estudando e tentando entregar tecnologia aplicada aos negócios, e tem o lado humano, né? Então, eu sou muito ponderado nesse sentido. Eu acredito que no Brasil, principalmente, nós temos um desafio muito grande, porque é um país em construção, principalmente pela questão da educação. Então, assim, e nós, empresários, temos uma responsabilidade. Eu, pelo menos, acredito que a gente precisa, né, realmente estar desenvolvendo, estar provocando as pessoas, porque eu acho que sempre é uma oportunidade. Em resumo, eu vejo como oportunidade. A ameaça, ela existe para quando você está numa zona de conforto e você não se posiciona, né? Então, assim, eu acho que a gente fala muito disso na empresa, né? E a gente tem trabalhos sociais, né? Até peço aqui para falar rapidamente, né? A gente já há muitos anos, e eu já fui voluntário, ensina crianças
inicialmente era crianças de escola estadual, lógica de programação, para poder realmente ali de 12, 14 até 15 anos, para poder despertar nelas as habilidades e saber se realmente como que elas podem evoluir usando a tecnologia a favor. E a gente tem vários cases, né, que a gente fica em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, né, Uberlândia, né, isso foi construído desde 2006, né, desde a minha primeira empresa como empreendedor, a gente vem trabalhando. Hoje é um programa muito forte que forma várias crianças. Então eu acredito que eu vejo sempre como uma oportunidade e uma provocação para nós, né, da sociedade, poder realmente ir construindo, né, e desenvolvendo as pessoas, né, porque se a gente continuar ali do mesmo jeito, aí eu tenho certeza que vai virar uma ameaça. Ok. E dá para fazer esse processo estando longe da ferramenta ou tem que se aproximar e começar a usar e virar usuário, entender melhor? Porque tem gente que está dizendo de fora, dizendo, vou ficar olhando para ver o que vai acontecer. E a gente tem defendido, não, vai lá e coloca a mão, arregaça a manga e, né, tipo, vai lá, interaja. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Não, totalmente. Tem que pôr a mão na massa, tem que experimentar, né? Eu acho que, como eu falei, a tendência é a gente ficar observando e assustado, mas eu acho que né, tem que experimentar, tem que testar, tem que investir, né? Em alguns momentos a gente, até a palavra, assim, tanto no profissional, as empresas, quanto as pessoas mesmo, porque às vezes eu participo de uma empresa, por exemplo, né? A pessoa participa de uma empresa e a empresa ainda está num ritmo. Ela pode ser protagonista, né, daquela mudança. Às vezes até fazendo um investimento e trazendo soluções, trazendo provocações ali, procurando ferramentas. Vamos experimentar, né? Então, essa é uma tendência que não tem volta, né? A gente precisa se... É quase como se fosse um saber escrever, falar, fazer conta, né? Do tipo assim, saiba usar a ferramenta que está disponível, né? Do tipo, use isso. Marcelo, comentários para a gente terminar aqui hoje? Não, é isso mesmo. E a gente está no tempo do ábaco da IA, né? A gente está fazendo conta ali naquele modelo simplista ainda e a coisa vai evoluir muito, mas é a hora de entrar, porque senão depois fica mais complexo, o cenário está mais concorrido e às vezes uma empresa com serviços depende menos qualificados que o seu, com produtos menos qualificados que o seu, com um processo comercial mais eficiente, pode passar na frente da sua empresa e aí você vai falar, mas o meu produto é melhor, né? Meu serviço é melhor, por que esse cara está fazendo mais que eu? Porque muitas vezes ele está usando ferramentas que você não usa e eu acho que a conversa de hoje foi super importante para isso. Perfeito. A gente tem falado muito aqui, Rafael, que o ser humano que sabe usar tecnologia substitui o que não sabe. E eu acho que vai ser a mesma coisa com empresas e modelos de negócio. Empresas que sabem usar tecnologia vão substituir as que não sabem, né? E do tipo, não tem. Essa corrida aí já está lá no meio e tem que participar dela. Muito bem, super obrigado pela conversa, super parabéns pelo trabalho que você está fazendo, muito, muito legal. Deve ser todo dia um desafio novo, constante, porque os clientes chegam para você com desafio, né? Então você está ali e de repente diz, como é que eu faço para... Eu tenho aqui 20 mil SKUs, 20 mil produtos, eu quero vender isso aqui sábado à noite, como é que faz? Aí pronto, já quebra a cabeça. Que delícia. E quanto aprendizado. Depois a gente vai colocar os contatos da tua empresa, certo? Muito legal o trabalho que você está fazendo de ajudar pessoas que não têm acesso, às vezes, a conhecimento, a informação, a tecnologia, a ferramentas. Nossa, você muda a vida das pessoas. Rafael, parabéns, fantástica a iniciativa. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, deixe seus comentários, curta, comente, coloque em debate na tua empresa. Acho muito legal levar esse tipo de programa para todo mundo dentro da empresa ouvir e depois trocar uma ideia. Dizer, será que estamos usando a tecnologia? Será que a gente está na velocidade certa? Será que estamos com os parceiros corretos? Estamos aprendendo o que a gente deveria estar aprendendo e testando, né? Veja quantas vezes o Rafael, né, essa história de aprimore, teste, faça, volte, veja, não está pronta a ferramenta ainda, não está. Ela está melhorando e as pessoas que participarem desse processo vão estar muito na frente, vão aprender muito também. Então, muito legal, fantástica a conversa aqui. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, um grande abraço, obrigado e até o próximo programa. Tchau!